Aqui no estúdio, Guilherme Montoro tira dúvidas sobre direito trabalhista. Você manda para cá a sua pergunta pelo nosso WhatsApp 12981352908. Guilherme, o Wagner Viana é do Ceará, tem uma empresa e quer saber como é que ele deve proceder para contratar um trabalhador que seja autônomo. Na verdade, bom, é importante que, de fato, esse trabalhador ele tenha os requisitos de um trabalhador autônomo e não de um empregado, ou seja, ele não pode preencher os requisitos do vínculo de emprego, que seria a subordinação, a habitualidade, a onerosidade e a pessoalidade. Não pode ter os quatro de forma cumulativa. Fora isso, é interessante que esse trabalhador ele seja registrado perante a prefeitura da cidade específica como um autônomo e ele mensalmente emita os RPAs, né, que são o comprovante de recebimento de um autônomo, e os impostos sejam recolhidos de acordo com essa categoria. Fora isso, nada mais. Ok. O Rogério é de São Paulo, quer saber o seguinte: quanto tempo depois de ser dado um acórdão, a parte que perdeu o processo tem que pagar aquilo que foi acordado? Bom, na Tem verdade, prazo? não tem, infelizmente não tem. O acórdão ele é uma decisão que é proferida pelo tribunal, quer seja pelo tribunal regional, quer seja pelo Tribunal Superior do Trabalho. Depois de um acórdão proferido, se nenhuma das partes recorre dessa decisão, o processo transita em julgado, significa que não cabem mais recursos. Aí então o processo volta para a primeira instância e inicia-se a execução. Aí são apresentados cálculos, o juiz homologa, intima a parte para pagamento, e aí vai depender do andamento de cada uma das varas, de onde tramita o processo, então não existe um prazo pré-definido para que isso ocorra. O Manuel Alves de São Paulo diz que trabalha há 10 anos na mesma empresa. Ele quer saber, na verdade, se o aviso prévio cumulativo de 3 dias para cada ano de trabalho continua em vigor. Sim, não houve nenhuma alteração em relação a isso. E é importante dizer que ele começa a contabilizar esses 3 dias por ano de trabalho após o primeiro ano. Então, o primeiro ano ou fração do primeiro ano já garante os 30 dias. Então, a partir do segundo ano ou fração disso é que começam a acumular esses 3 dias. Então, no caso dele, nós temos aí 27 dias mais os 30, se ele fosse dispensado agora, mais os 30 originais, os 27 são 57 dias. 57. A Gleice, de São Luís do Maranhão, diz que durante a gestação dela, ela passava muito mal por causa de anemia e pressão baixa, e nesse período ela teve 2 advertências e uma suspensão na empresa de telemarketing onde ela trabalha. Antes de sair com a licença maternidade, ela foi ameaçada pela chefia imediata, dizendo que quando ela voltasse, o histórico dela estaria lá. Pergunta dela: eu posso ter isso como um assédio moral? Bem, para comprovar o assédio moral são necessárias diversas provas. É importante que ela consiga demonstrar que essa advertência, essa suspensão, enfim, essas punições, elas buscavam pressionar o trabalhador e não punir por algo efetivamente que tenha ocorrido, por uma falta grave que tenha ocorrido. Se ela teve que se afastar com atestado médico por conta desses problemas durante a gestação e a empresa não aceitou um atestado médico legítimo e por isso aplicou uma punição, ela consegue sim demonstrar que a empresa estava de alguma forma agindo de forma irregular, pressionando, e quem sabe isso pode ser considerado um assédio, mas não é uma garantia disso. Advertências e suspensões, elas significam alguma coisa para se chegar a uma demissão por justa causa? Sim, não existe uma regra na lei, a gente costuma ouvir muito, no geral, que para uma justa causa são necessárias 3 advertências, 3 suspensões, depois uma justa causa. Isso não está na lei, essa matemática, né, essa regrinha. Na verdade, o que vale é a gravidade dessas condutas. É claro que se são condutas de uma gravidade inferior, essa repetição ela é indispensável. Então, no caso de ausência, por exemplo, ou atraso, não é possível que o empregador mande o empregado embora por justa causa por conta de 1 ou 2 atrasos. É necessário que haja, de fato, uma repetição. E a repetição, a reincidência que vai levar a algumas advertências, não necessariamente 3, mas algumas advertências e depois algumas suspensões para depois acarretar a justa causa. Mas sim, elas são relevantes para fins de um histórico de justa causa. Mas às vezes um empregado que não tenha cometido nenhuma falta, não tenha sido advertido nem suspenso nenhuma vez, ele comete uma falta grave o suficiente para que a dispensa por justa causa seja praticada de imediato. Ok.